Nos confins do planeta Terra, costumam surgir histórias cabulosíssimas que acabam se tornando algumas lendas urbanas e outras despertam uma curiosidade científica. A história que vou contar para você é uma destas, que além da curiosidade, parece ter se originado no folclore de alguma região isolada. Eu estou falando de uma criatura das neves, que além de capturada, ainda teve filhos com humanos. E se for verdade? Essa história, para lá de incomum, teria ocorrido na Abecásia, região localizada no Cáucaso, e que hoje é uma república independente no norte da Geórgia e sudoeste da Rússia. Numa região rural, há várias décadas, os aldeões passaram a relatar a existência de uma tribo de selvagens peludos, grandes e fortes, que não mantinham contato com ninguém e viviam se escondendo de qualquer um que os avistasse ocasionalmente. Nunca fizeram menção de atacar a aldeia, o que tranquilizava os nativos, que também não interferiam na vida dos seus vizinhos. Segundo os aldeões, aquele povo certamente eram os Almasti, como os nativos do sul do Cáucaso chamam os Yetis do Himalaia, algo análogo ao pé grande, originário dos contos da Colômbia Britânica, que povoam o imaginário dos americanos. Os crânios, pontiagudos, e os corpos, cobertos por pelos grossos, não deixavam dúvidas aos nativos. E de alguma forma isso escapou para a cidade, chamando a atenção de caçadores de criaturas, como queira chamá-los. No final do século XIX, tudo era possível, e o que não faltavam eram caçadores de bruxas e criaturas da floresta. Dizem que, inicialmente, conseguiram capturar uma fêmea, a qual deram o nome de Zana. De acordo com os relatos, alguns homens deixaram propositadamente calças masculinas em um lugar onde já sabiam que Zana passava. A armadilha deu certo. E a selvagem, então, foi levada. Mas não pense que foi fácil, hein? Muito pelo contrário. Pelo tamanho, Zana tinha a força de 3 homens ou mais. Com muito esforço, deixaram-na em um cativeiro, num vilarejo próximo. Nos primeiros dias que sucederam a captura, Zana serviu de objeto de curiosidade. Inclusive, de pessoas de outras localidades que iam até lá para ver a Mulher da Neve. No princípio, ela demonstrava agressividade frente às pessoas. Ela estava desprovida de roupas, assim como estava quando foi capturada. Apenas seus pelos grossos a cobriam das intempéries e dos olhares curiosos. Seus quadris eram largos e seus seios grandes e caídos. Sua dieta consistia basicamente de raízes e carne crua. Seu rosto aparentava uma selvageria natural, o que era muito marcante. Porém, aos poucos, Zana foi deixando a agressividade de lado e passou a demonstrar tristeza. Se hoje em dia é possível vermos coisas absurdas, imagine naquela época. Alguns andarilhos começaram a assediar Zana. Isso mesmo. Na calada da noite, após copos e copos de cerveja, alguns curiosos, exagerados, passaram dos limites e atacaram e abusaram da selvagem. Esses ataques não ocorreram apenas uma vez, foram repetidas vezes. Quando o boato se espalhou, o destino de Zana foi subitamente mudado. Um nobre de Abecásia, chamado Edji Genaba, conheceu a história da Mulher da Neve e acabou comprando-a,
a fim de que ela pudesse ter uma moradia mais decente e fosse também melhor tratada. E foi o que aconteceu. Aos poucos, Zana já tinha liberdade até para caminhar pela selva, e sua vida tinha ficado tão mais fácil perto daqueles humanos que, mesmo ela não gostando de estar na companhia deles, preferia voltar a ter que fugir para a sua antiga vida. Na verdade, o convívio com as pessoas também foi transformando Zana. Mesmo que ela não conseguisse falar, já reconhecia o nome que lhe deram e entendia praticamente tudo o que lhe ordenavam. Contudo, nada chegava a ela ou saía, sem antes ter o aval de Genaba, seu melhor e verdadeiro mestre. Ele, no entanto, gostava de se gabar para os convidados, mostrando tudo que sua cativa havia aprendido com ele. Às vezes, ele oferecia comida da mesa de convidados a ela e também a fazia beber alguns goles de vinho. Zana não era alguém para se considerar atraente, mesmo porque ela poderia ter até o formato humanoide, mas não era humana. Talvez as noites regadas a vinho tenham mudado a opinião do nobre Genaba, pois os dois passaram a ter um relacionamento mais íntimo. E parece que não teria sido somente com ele. Há relatos de que alguns convidados do nobre também fizeram parte da, digamos, festinha. Até que um dia, a grande surpresa, Zana estava prenha. Ou o certo seria grávida. Tudo apontava que a criança, a criaturinha, o híbrido, como queira, era filho de Ed Genaba. Porém, naquele dia do parto, Zana estava sozinha. Sem a ajuda de ninguém, ela pegou seu bebê e o levou a uma fonte de água ultragelada, com a intenção de lavá-lo com água limpa. Como se tratava de um híbrido, a criança não teve forças para suportar a temperatura e morreu de hipotermia. Era um menino. Apesar da notável tristeza pela perda, Zana não demorou a engravidar novamente, também do nobre Genaba. No entanto, com medo de ela repetir o que fez com a primeira criança, alguns parentes passaram a tomar conta e ajudar na criação. E pasme, isso aconteceu mais 3 vezes. Com Genaba, Zana teria tido Gama, Kodzra, Nir e Janda, 2 meninos e 2 meninas. Zana viveu com Genaba até sua morte, que estima-se tenha sido por volta de 1890. O destino das crianças sempre foi muito incerto, sendo que alguns diziam que eles foram separados e criados por parentes em locais diferentes. Como toda boa lenda, a de Zana tem lá seus quês de veracidade, ou pelo menos algo perto disso. Inspirados pela especulação de que ela poderia ter sido uma mulher Yeti, cientistas soviéticos visitaram a região em 1962 para coletar descrições e relatos dos anciãos que viviam na vila de Tikhina, que ainda se lembravam de sua história. Os moradores a descreveram como sendo parte humana e parte animal, com 2 metros de altura e pele escura, coberta por cabelos grossos, que era capaz de levantar um saco de farinha de 50 quilos com uma das mãos e ultrapassar um cavalo em uma corrida. De acordo com os relatos de testemunhas, ela também não falava, o que, junto com seu suposto comportamento e aparência estranhos, provavelmente resultou em sua reputação de almaste.
Também está documentado que Zana deu à luz 2 filhos e 2 filhas de homens locais. Após sua morte, ela foi enterrada no cemitério da família Genaba, e embora a localização exata do túmulo de Zana fosse desconhecida, o de seu filho mais novo foi identificado em 1971. Após várias tentativas de localizar o local de enterro de Zana, os restos mortais de uma mulher anônima foram descobertos no cemitério da família de Genaba, levando às especulações de que poderiam ter pertencido à própria Zana. DNAs de ambos os restos mortais foram levados para testes, porém, os resultados foram bastante estranhos. Segundo as análises, houve um percentual de 18% no parentesco entre a suposta Zana e Quit. Além do mais, chegaram à conclusão de que ela não se tratava de uma criatura selvagem, e muito menos de uma sociedade antiga ou arcaica. Sendo assim, será que a história de Zana não passa de uma lenda urbana, mesmo com tantas evidências suspeitas? E se for verdade?